Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 18 de junho, 11º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos 36 seguintes. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nesse domingo, dia do Senhor, nós ouvimos o evangelho que Jesus ele se depara com um povo sofrido, um povo abatido, que pareciam como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha, ela precisa de um pastor para conduzi-la a uma boa pastagem, para conduzi-la à fonte, para beber uma boa água e assim por diante. Ela sozinha, ela se perde. E Jesus viu que aquele povo estava realmente perdido. Não tinha ânimo, um povo abatido, um povo sofrido, um povo sem esperança. Tanto que o Senhor falou assim aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é grande, o trabalho é grande, mas são poucos aqueles que abraçam verdadeiramente a missão do anúncio da boa nova da salvação. Então Jesus enviou seus discípulos para que eles pudessem anunciar o reino de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo. Curar os doentes, expulsar os demônios. Deu a eles autoridade para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, levar o reino de Deus. Meu filho e minha filha, esse evangelho encaixa muito bem na nossa vida particular. Por quê? Da mesma forma que Jesus enviou os discípulos em missão, ele também nos envia cada um de nós em missão, pelo sacramento do batismo que nós recebemos. O dia que você foi batizado e batizada, você recebeu a missão de anunciar que o reino dos céus está próximo. Filho e filha, cabe a nós hoje a missão, porque hoje é assim. Quantos nós encontramos hoje que estão longe da igreja, estão longe de Deus e são um povo tão sofrido, um povo tão machucado, tão arrebentado pela vida, que precisam encontrar o verdadeiro caminho que os conduz para a vida eterna. Essa é uma realidade hoje muito presente, meus filhos, em meio à nossa sociedade. Quantos que são somente batizados, que não têm primeira comunhão, que não são crismados? Quantos casais hoje que caminham aí de tão distante de Deus, famílias que não têm uma estrutura espiritual? Nossa, que situação a nossa sociedade se encontra hoje em relação a Deus. Então cabe a nós hoje, como discípulo do Senhor, pelo batismo que nós recebemos, nós devemos anunciar com perseverança que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Ele é o único Salvador, que Ele é a fonte da graça, é a fonte da bênção, Ele é a fonte da vida. Portanto, meus filhos, que nós possamos aí sermos perseverantes e que o Espírito Santo desperte em nós essa vontade, essa sede do anúncio da boa nova da salvação, e afirmando que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.